Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Vamos aqui dar continuidade, né, aos nossos conteúdos do segundo ano. Hoje a gente vai ter o conteúdo de arranjos simples, tá certo? Ainda na parte de análise combinatória. Então, para eu definir o arranjo simples, né, para eu passar para vocês mais ou menos como é que funciona, vamos lembrar aqui de como é que era a permutação, tá? Para a gente fazer permutação. Vamos fazer uma diferença entre permutação e arranjo. Então, na permutação, era o seguinte, você tinha aqui um conjunto de situações, de coisas, né? Por exemplo, esse conjunto de letras aqui, A, B, C, D, E. Aquela questão dos anagramas, né? Você tem aqui A, B, C, D, E. Então, quantos anagramas, então, de quantas maneiras diferentes eu posso ordenar isso daqui? Quantos anagramas eu posso fazer com essas letras, né? Por exemplo, isso seria a permutação de 5 elementos, que é 5 fatorial. Então, você ia formar outros grupos com essas mesmas letras, com todas elas, né? Você iria formar, poderia ser esse mesmo que está aí, né? A, B, C, D, E. Poderia ser E, D, A, B, C, seria um outro grupo. Então, você iria pegar essas 5 letras e misturar todas elas e formar novos grupos, tá certo? Novos grupos. Então, assim era a permutação. Então, qual é a diferença para o arranjo? Então, como é que é o arranjo? Qual é a diferença dele? Então, nos arranjos simples, você vai ter um grupo, né, de coisas, né, que você vai agrupar, só que dessa vez você não vai utilizar todos, você vai utilizar parte deles. Por exemplo, quantos arranjos de 3 elementos podemos formar com essas letras? Ou seja, olha a diferença, né? Na permutação, todas elas. No arranjo, uma parte delas. No arranjo pode ser todas? Pode. A permutação é um caso particular de arranjo, tá certo? Então, o arranjo vai ser dessa forma. Você vai analisar o problema, né? Lá ele vai ter um grupo grande de coisas, né? Um grupo maior, e vai perguntar de quantas maneiras distintas você pode agrupar de 3 em 3, de 4 em 4. Então, você vai analisar a situação, o problema dessa forma. Ok? Então, vamos lá. A definiçãozinha um pouco mais formal de arranjo, né? Seria, porque a gente vai ver em alguns momentos, né, das atividades essa nomenclatura. Seria assim, arranjos de N elementos tomados PAP. O arranjo de N elementos tomado PAP é dado por... Então, há uma formulazinha matemática para a gente calcular a quantidade de arranjos que se pode formar. Ok? Esse N que aparece aqui, esse N, ele pertence aos números naturais. Tá ok? Esse P, ele também pertence aos números naturais. E um outro detalhe é que esse P, ele é menor ou igual a N. Então, quem é esse P, quem é esse N? Esse N é o todo, tá? É o todo. É o grupo maior. Seria as 5 letras, tá certo? Então, o N é o todo. E o P são os conjuntos menores. São a quantidade de elementos menores que você vai fazer. Então, naquele exemplozinho básico que eu falei, o N seria 5 e o P seria 3. Tá certo? Então, observe que o P ele tem que ser sempre menor ou igual a N. No máximo N, né? Se você vai agrupar 5 elementos, você só pode agrupar no máximo de 5 em 5. Você também não pode pegar 5 elementos e agrupar de 6 em 6. Como é que você vai agrupar de 6 em 6 se só são 5? Tá certo? Então, por isso que o P é menor ou igual a N. Ok? Então, sabemos agora quem é o N, que é o grupo maior, e quem é o P, que é o grupo menor. Então, arranjos de N elementos, daquele grupo maior, tomados PAP, ou seja, formados em grupos de P, né, de P elementos, é dado por... Aí nós temos uma formulazinha de arranjo. Arranjo NP. O que é esse N, vírgula P aqui, professor? Olha, esse N, ou o primeiro número que aparecer aqui, é o grupo todo. E esse P
é o tamanho dos grupos que vai formar, dos subgrupos, tá certo? Então, arranjo de n elementos chamado PAP é dado por, aí vem a formulazinha, ó, n fatorial dividido por n menos p fatorial. Então, tá aqui a formulazinha de arranjo, né? Permutação era só n fatorial, agora aqui é n fatorial dividido por n menos p fatorial. Tá certo? Sabendo que esse n é o grupo todo e esse p são os subgrupos, né? A quantidade de elementos de cada um dos subgrupos. Tá certo? Então vamos voltar àquele exemplozinho básico, né? Pra gente aplicar essa formulazinha aqui e saber mais ou menos como é que funciona. Lógico que as questões de análise combinatória, eles precisam que você tenha um certo raciocínio, né? Principalmente quando a gente vê, já está vendo permutação e agora arranjo. Aí quando nós formos ver combinações, aí vai ter uma diferençazinha mais delicada entre arranjo e combinação. Entre arranjo e permutação é simples, né? A permutação utiliza todos os elementos. O arranjo é só uma parte. A combinação também é só uma parte. Aí vai ter um detalhezinho que a gente vai discutir na próxima aula de análise combinatória. Tá certo? Então, lá no problema seria as 5 letras, né? Nosso exemplozinho aqui bem básico mesmo, né? Para iniciar. Você tem as 5 letras, A, B, C, D, E. E a situação era fazer subgrupos de 3, né? Quantos grupos, né? Ou quantos arranjos de 3 elementos eu posso formar com essas 5 letras? Então aí já não é permutação, né? Não são grupos de 5 letras, são grupos de 3. Certo? Então quem é o meu N? Ora, o meu N é 5. N é o grupo maior, 5. Quem é o meu P? Meu P vai ser 3. Desses 5 eu vou formar grupos de 3. Tá certo? Então quantos grupos de 3 eu posso formar? Vou aplicar a formulazinha. Então seria um arranjo de N elementos, né, de 5 tomados 3 a 3. De 5 elementos agrupados de 3 em 3. Tá certo? Então, aplicando a formulazinha, ó, N fatorial. Quem é o N? 5. 5 fatorial. Dividido por 5 menos 3, né? Ó. Vou colocar aqui, ó. N menos P, então 5 menos 3 fatorial. Por que 5 menos 3? Porque o 5 é o N e P é o 3. Tá certo? Então, isso aqui é 5 fatorial dividido por 5 menos 3, 2 fatorial. Desenvolvendo 5 fatorial, fica 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Eu paro no 2 fatorial porque eu tenho um 2 fatorial aqui embaixo para eu fazer aqui o velho cancelamento. Tá certo? Então, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 grupos. Então, tem como eu fazer 60 grupos distintos de 3 elementos aqui dentre esses 5. Tá certo, pessoal? Então, o arranjo simples é bastante simples, né? Na verdade, você vai ter que interpretar a situação problema, né? Porque a resolução, até aplicar essa fórmula, é bastante simples. Tá certo? Você vai ter um grupo maior, aí na sua leitura você vai identificar quem é esse grupo maior, e ele vai perguntar de quantas maneiras distintas você pode, né, de quantos grupos distintos você pode agrupar de 3 em 3, de 2 em 2, aí depende do problema, depende da situação, ok? E lembrando que são maneiras distintas, você não pode aí repetir elementos, né? Aqui eu posso formar um grupo, sendo aqui A, B, C, A, D, E. Eu não posso formar um grupo, sendo um arranjo, né? Não posso formar um grupo assim, repetindo elementos, tá? São elementos distintos. Ok, pessoal? Por hoje era só. Até a próxima. Tchau.